E aí, já pensou como seria ter um raio-x completo da saúde do Brasil, cobrindo quase 2 décadas? Pois é, exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar num relatório que mostra como os nossos hábitos mudaram para o bem e para o mal. Para a gente ter uma ideia do tamanho de estudo, vale a pena pensar numa coisa. Como é que se mede a saúde de uma nação inteira, né? Parece uma pergunta impossível, mas a resposta começa com um número. E que número? 833.217 pessoas. É gente pra caramba, né? Foi exatamente esse o número de brasileiros entrevistados. Então, isso aqui não é uma pesquisa qualquer, não. É uma das radiografias mais completas da nossa saúde pública já feitas. E é por isso que os resultados são tão poderosos. Essa pesquisa, a Vigitel, funciona basicamente como um check-up, só que do país inteiro, feito todo ano. E como em qualquer check-up que se preze, né, tem notícia boa e tem notícia ruim. Então vamos começar pela parte boa, pelas coisas que melhoraram. Ok, então vamos abrir esse boletim de saúde. E a primeira página, felizmente, traz boas notícias. Mesmo com tantos desafios, algumas coisas na saúde pública brasileira melhoraram. E melhoraram bastante. Vamos ver o que foi? E olha só isso aqui, que vitória! A porcentagem de adultos que fumam caiu pela metade. Isso é, sem dúvida, um dos maiores sucessos da saúde pública do Brasil nas últimas décadas. É o resultado de anos e anos de campanhas, de políticas de conscientização, e funcionou. E a boa notícia não para por aí, não. Não foi só o cigarro que diminuiu. Parece que o brasileiro está se mexendo mais. O número de gente que faz alguma atividade física no tempo livre aumentou bastante. Isso mostra que, aos poucos, a gente está entendendo a importância de ter uma vida mais ativa, né? E tem mais um ponto positivo. Dessa vez no que a gente bebe. O consumo de refrigerante e daqueles sucos de caixinha, sabe? Tá caindo direto desde 2007. Parece uma coisinha pequena, mas é uma mudança super importante na guerra contra o açúcar e tudo de ruim que ele traz para a saúde. Bom, mas, como em todo boletim, né? Nem todas as notas são 10. O relatório também mostra umas tendências bem preocupantes. Coisas que foram crescendo quietinhas na sombra dessas vitórias e que deixam o cenário todo bem mais complexo. E aqui está o grande paradoxo da coisa toda. Ao mesmo tempo em que o Brasil mandava bem no combate ao cigarro, a taxa de obesidade fez o quê? Mais do que dobrou. A gente saiu de uns 11% para quase um quarto da população adulta. É um número muito alto. E um dos grandes culpados por essa falta de movimento, a gente sabe bem qual é, né? Tá na nossa frente, literalmente. As telas. Hoje, metade dos adultos no Brasil passa mais de 3 horas do seu tempo livre grudado no celular, na TV, no computador. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante, né? Com o cigarro tradicional caindo tanto, será que a história do tabagismo acabou de vez? Ou será que ela só mudou de cara? Pois é, a resposta é não. Enquanto o cigarro de papel recua, tem um desafio novo avançando com tudo: os cigarros eletrônicos, os famosos vapes. Eles estão ganhando cada vez mais espaço, principalmente com a galera mais jovem. Então, o que a gente está vendo aqui não é uma história simples de mocinhos e vilões, sabe? O cenário é bem mais complicado, cheio de contradições. É um lugar onde um hábito bom pode morar do lado de um hábito bem ruim. A nossa alimentação, por exemplo, é a prova disso. A gente está tomando menos refrigerante? Sim. Mas, por outro lado, o consumo de comida ultraprocessada, aquela cheia de sal, gordura, aditivos que a gente nem sabe o nome, continua lá em cima. É o famoso cobrir um santo para descobrir outro. E claro, essa confusão toda acaba se refletindo em outra coisa: mais diagnósticos de doenças crônicas, hipertensão, diabetes e, mais recentemente, depressão. Tudo isso está ficando mais comum. E isso, claro, bota uma pressão gigante em todo o sistema de saúde. E aí fica uma pergunta no ar, uma pergunta bem importante. Esse aumento de diagnósticos quer dizer que a gente está ficando mais doente mesmo? Ou será que a gente só está melhor em diagnosticar e mais consciente sobre a própria saúde? É uma questão complexa. Bom, então, chegando ao final desse nosso raio-x da saúde brasileira, qual é o diagnóstico final? E talvez mais importante ainda, o que o futuro nos reserva? Imagina uma balança. De um lado, a gente coloca as vitórias. Menos cigarro, mais gente se exercitando, menos refrigerante. Do outro lado, a gente bota as derrotas. O aumento gigante da obesidade, o tempo de tela. E, olhando para hoje, parece que essa balança está pendendo pro lado dos desafios, né? Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Ela mostra que a saúde de um país está numa encruzilhada.
A gente avança em algumas coisas, mas ao mesmo tempo aparecem outros riscos, novos e cada vez mais rápidos. Não é uma estrada retinha, é cheia de curvas. No final das contas, esse relatório todo não é uma sentença final, sabe? É mais uma pergunta que fica no ar para todo mundo. Com o mundo mudando tão rápido, como é que a gente vai adaptar nossos hábitos para proteger a nossa saúde? Tanto individualmente quanto como sociedade. A resposta, bom, ela começa a ser escrita nas escolhas que a gente faz a partir de agora.